Aí você pega, o Windows é utilizado desde o caixa da padaria até a estação espacial. Por quê? Porque o sobrinho do caixa, do dono da padaria... Uma rixa entre Linux e Windows, que o Linux vai matar o Windows, e que não faz o menor sentido, porque o mercado é completamente diferente, o público-alvo é diferente, a aplicação é diferente, né? Só esclarecendo o pessoal que é mais novo na área, entender uma coisa, uma rivalidade que eram os usuários que inventavam essa rivalidade, porque na verdade, se você parasse para pensar friamente, não existia, não tinha por que ter essa rivalidade. E como eu conhecia muito o mercado, tinha muitos clientes, e eu via o dia a dia, falar, o Linux não vai substituir o Windows, não por causa do sistema operacional, por causa das aplicações. Exatamente esse ponto. Ninguém usa o sistema operacional, você usa os aplicativos, os programas. E aí o pessoal começava a delirar, vamos colocar o Linux nos computadores, vai acabar com o Windows. A Microsoft tá com medo do Linux, esse tipo de coisa. E eu falava, não, tá errado por causa disso. E aí começou a falar, então esse cara é totalmente anti-Linux. E aí a coisa pegou. Além do que... Um mito na época que era coisa, o Windows é muito caro, o Linux vai acabar com o Windows porque é de graça. Só que até que um amigo meu que era especialista em Windows também, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Gabriel, ele era mais especialista até em redes, né? Mas o argumento dele foi o que me fez entender melhor. Isso aí eu acho que é bom até o pessoal pensar nisso. Ele falou assim, olha só, o profissional, o Linux realmente é de graça, o Windows você tem que pagar. Só que o profissional de Linux, como o Linux é muito mais complicado, o profissional de Linux é mais caro do que o profissional de Windows, entende? Então, no final das contas, não é bem essa história de que é de graça. Pode ser de graça o custo inicial para você começar naquela plataforma, mas depois não é muito mais complexa a história. Você pega, o Windows é utilizado desde o caixa da padaria até a estação espacial. Por quê? Porque o sobrinho do caixa, do dono da padaria, pode mexer em Windows. Todo mundo conhece, é muito fácil de mexer. Então você não precisa de um especialista para isso. Então isso torna o uso dele mais barato. E além do que, você tem um ecossistema monstruoso em que você tem dezenas de milhares de programas para tudo. E aí... eu estou lembrando aqui de uma história muito interessante nessa época, exatamente nessa época, foi o primeiro administrador do fórum de discussão do Clube do Hardware, e ele ficava pau da vida com esse pessoal xiita que vinha brigar por causa de Linux, Windows, e aí ele matou a pau no argumento que eu acabei de lembrar, que ele falava assim, meu amigo, para você instalar qualquer coisa no Linux, você quer instalar um hardware, você vai ter que compilar um driver, cara. Que o usuário final vai compilar um driver para usar sei lá, eu acho que era uma webcam que tinha que compilar um driver, um periférico pouco usual, que tinha que compilar um driver. Que o usuário sabe o que é compilar, rapaz? Entendeu? Então não vem com essa história de que o Linux é para usuário final, entendeu? Não, eu acho legal, tem um nicho, o Linux tem seu nicho. Você tem servidores de CDN, tudo bem, servidor de e-mail, acaba sendo mais prático, mais barato usando o Linux, embora o Windows possa fazer. Mas de qualquer maneira... mas para o usuário final não tem como. Não tem como para o usuário final. Não tem jeito, mas o pessoal, não, mas tem interface gráfica no Linux e tal, mas é uma coisa, cara, é muito nicho, cara. É você que curte aquela parada, mas para a maioria dos usuários, o usuário quer usar o computador que ele tem na escola, que ele tem no trabalho, que ele tem... em casa. E o engraçado é que o pessoal ri do Steve Ballmer, que ele fica aquele developers, que nem um maluco. Mas foi isso que a Microsoft, foi por causa disso que a Microsoft chegou onde é. Ele incentivou tanto o desenvolvimento que virou um sistema operacional obrigatório para todo mundo. Eu sempre comparo o fracasso do Windows Phone no mercado mobile foi justamente pelos mesmos motivos do fracasso do Linux no desktop. Então ele chegou tarde, ele já tinha grandes players ali, no caso a Apple e o Google, e não tinha incentivo para desenvolvimento. Então quando que vai fazer sucesso? Não vai. Então no fundo foi basicamente isso. E o legal é que hoje a maioria dos clientes do Azure usam Linux. Por quê? Porque se você analisar, o Linux é uma bagunça, tem 1 milhão de distros, é tudo muito independente. O que a Microsoft fez? Falou, opa, tem muito cliente interessante, corporativo, que tem muito dinheiro para gastar, e vamos organizar isso de uma maneira que eles consigam utilizar o que eles quiserem no Linux, na Oracle, Salesforce, o que for, dentro dos nossos servidores. E foi isso que aconteceu. Muito então eles abriram isso e estão usando.